recebereis. Amém? Pode se assentar, irmãos? Jesus entra em Jerusalém, Jesus é louvado, e depois disso ele entra no templo, ele pega ali os cambistas trocando moeda, vendendo coisas no templo. Ele fala que a casa do Pai não era para ser casa de venda, mas casa de oração. Depois Jesus, deixando, saiu, foi até a Betânia e passou por ali, e pela manhã vai dizer que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, ele, avistando uma figueira, ele chegou perto dela para ver se tinha fruto naquela figueira. Mas nós vemos que ele não achou, só achou folhas naquela figueira. E quando Jesus viu que tinha folhas, ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. No livro de Marcos, capítulo 11, do 12 a 14, vai falar que quando Jesus foi ver a figueira, ela não tinha fruto, porque não estava no tempo. Mas só que a figueira, muitas vezes, antes delas dar todos aqueles frutos que ela vai dar, ela dá alguns frutos antes, ela dá os brotinhos, ela dá aqueles frutos tenros, para mostrar que ela vai dar bastante fruto aquele ano. Só que Jesus viu a figueira com folha, mas viu ela sem fruto. E uma árvore, nós sabemos que ela era valorizada não só pela ser árvore, mas pelo fruto que ela dá, principalmente figueira, oliveira, videira, porque principalmente dos frutos que ela dá, daquilo que ela é extraído dela. E Jesus, vendo que não tinha fruto, ele disse para aquela figueira, para ela nunca mais nasça fruta de ti. E ela se secou imediatamente. E quando os discípulos viram aquilo, falou: meu Deus, como que pode isso, né? Imagine nós hoje, andando com Jesus, aqui fisicamente, só trazendo para nós, como se a gente tivesse naqueles tempos, e de repente nós com Jesus, Jesus para no ar, vamos ver se tem algum fruto aqui, e de repente ele vê que não tem, e fala: ó, seja secado, né? Nunca mais nasce fruto de ti. Nós vê a árvore secando. Fala: eita, isso aí ó, não é alguém não é alguém natural para fazer isso, não. É só alguém sobrenatural, porque você falar para uma árvore secar e ela secar, é só aquele que tem poder sobre ela para fazer isso. É só aquele que tem autoridade e poder sobre a natureza para fazer uma árvore secar. Então é só o poder de Deus e o poder de Jesus. E os discípulos perguntam para ele no 20, versículo 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Como que aconteceu uma coisa dessa? Aí Jesus, porém, responde. Aí Jesus já dá uma lição para os discípulos. E aqui que eu vou dar uma entrada um pouco, que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, porém, respondendo, diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes. Aqui Jesus está falando: se vocês tiverem fé e não duvidar. O que é fé? É confiar, ter a certeza que aquilo vai acontecer. Aqui nesse caso. Então eles tinham que confiar quando orar, que aquilo vai acontecer sem duvidar. Vamos pôr, eu oro para alguém da minha família: Deus vai salvar alguém da minha família. Deus salva meu tio, salva meu irmão, salva meu sobrinho. Mas será que Deus vai salvar? Já é dúvida. Então a gente tem que orar crendo que Deus tem o poder de salvar, que Deus vai salvar, que Deus vai curar. E claro que tem algumas coisas que tem que estar no centro da vontade de Deus, mas a gente não pode, irmãos, orar e duvidar de tudo aquilo que a gente ora. Porque a gente vai estar orando sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você for orar para alguém, orar para um filho, orar para uma causa, ore com fé, ore acreditando que Deus vai fazer, ore acreditando que Deus vai agir, que Deus vai operar, porque Deus não tem como Ele operar se a gente não exercer a fé sem a dúvida. Lembra quando um homem foi levar o seu filho? Os discípulos não puderam expulsar. Levaram o filho até Jesus. E Jesus expulsou o demônio daquele filho. Só que antes o pai dele estava sem fé. O pai dele estava incrédulo, ou seja, duvidando.
Aí ele falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu estou sem fé, eu tenho dúvida ainda, eu não sei se isso vai acontecer. Então o melhor para a gente é falar: Senhor, eu preciso de fé, ainda eu estou com dúvida, então me ajuda na minha incredulidade e me dá fé. Então é melhor a gente se humilhar e pedir para Deus na nossa incredulidade da fé, do que a gente continuar orando sem fé, duvidando. Então, tem coisa que não acontece, porque tem um tempo para isso acontecer. Não acontece na hora, mas vai acontecer depois. Tem coisa que não acontece, como diz no livro de Tiago, porque às vezes a gente pede mal para os nossos próprios deleitos. Mas tem coisa que não acontece porque a gente não tem fé. Então, irmãos, se você crê que Jesus cura, se Ele quiser curar, se você usar a fé, Ele cura. Mas agora eu já oro, Jesus cura essa vida. Ah, mas será que Jesus pode curar? É dúvida. Jesus pode curar. Ele mostrou nas passagens bíblicas, mostrou fazendo que Ele pode curar. Lembra quando os discípulos de João Batista preso, João Batista pergunta assim, fala para os seus 2 discípulos, fala: vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo, ou eu vou esperar outro. João Batista, embora já viu o céu aberto, João Batista queria ver uma confirmação, vamos assim se posso dizer. E quando os discípulos chegaram até Jesus, João Batista mandou perguntar se é o Senhor mesmo. Aí Jesus, em algumas traduções fala, aí Jesus, ele começou ali a curar os cegos, curar os coxos, os enfermos, e falou: vai e fala para João Batista, os coxos se levantam, o cego veem, o surdo ouvem. Começou a fazer na hora. Então ali João Batista, quando os discípulos chegaram a falar para João Batista, imagina, é ele mesmo, porque viram Jesus agindo, viram Jesus fazendo. Então, e não tenha dúvida, irmão, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Não vamos duvidar, irmãos. A dúvida impede a gente de ter a certeza, e a dúvida impede a gente às vezes até de agir. Então não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, mas deixa a fé na palavra de Deus tomar conta do seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então encha o seu coração da palavra de Deus. O mundo já está aí para querer colocar dúvida. O sistema pecaminoso já está aí para colocar dúvidas. Foi Deus que criou o mundo, ou se não foi Deus. Mas nós, pela palavra de Deus, como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 3, sabemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então nós não devemos duvidar do que Deus fez. Nós não devemos duvidar, porque Deus, Ele tem poder para agir. E Jesus disse para os discípulos, se vocês em verdade vos digo, versículo 21, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se esse monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O que Jesus está querendo dizer aqui com esse monte? Que ele está próximo do Monte das Oliveiras. Mover um monte é impossível. O que Jesus está falando? Se você crê, até o impossível você vai fazer. Porque a Bíblia diz que em Jesus tudo é possível. A salvação de uma alma. Lembra quando Jesus foi chamando aquele jovem rico? E as pessoas falou para Jesus, aquele jovem rico, quer dizer, não quis seguir Jesus. Aí Jesus falou: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí o discípulo falou: então, mas quem vai se salvar então? Aí Jesus fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, irmãos, creia no impossível de Deus. Creia na palavra do Senhor. Não duvide de Deus, irmão. Eu costumo dizer para algumas pessoas que às vezes têm dúvida se Deus pode salvar um parente, não era nessa área, mas Deus está falando desse jeito, se pode salvar um parente, se pode salvar um vizinho. Eu falo: se Deus salvou você, por que não pode salvar o outro? Eu sempre falo: se Deus salvou eu, por que não pode salvar outra pessoa? Qual que é a diferença? Irmão, Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para curar, Deus tem poder para mudar a situação. Só que a gente tem que ter fé. Então não deixe de ter fé.
Não fique enfermo na fé, pelo contrário, busca avivar a sua fé. Busca renovar a sua fé. Se você ficar escutando palavras negativas, você vai ficar negativo. Se você ficar escutando pessoas incrédulas, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas escuta homens e mulheres de fé. Escuta pessoas que viram o milagre de Deus, que viram Deus fazer, que viram Deus agir, que viram o mover de Deus. Escute pessoas que viu Deus abrir a madre quando o médico falou que não podia ter filho. Escute pessoas que o médico falou agora não tem mais jeito, mas Deus falou ainda eu vou dar mais um fôlego de vida para ele, mais uma chance. Então escute pessoas que têm experiência de fé e principalmente escute a palavra, porque é ela que gera fé. Então não deixe de confiar no que Deus tem para a sua vida. Não deixe de confiar naquilo que você ora, que é da vontade de Deus. Porque pode acontecer, e vai em nome de Jesus, crendo acontecer. Só ore conforme a vontade de Deus, porque Jesus falou em João: se a minha palavra estiver em vós, se vós estiver em mim, tudo que pedir em meu nome será feito. A oração nossa só não é atendida quando a gente pede fora da vontade de Deus. Agora, quando a gente pede com fé na vontade de Deus, nós recebemos. Porque o próprio Jesus vai dizer para baixo. Vai dizer assim, para baixo não, nos versículos abaixo. Diz assim, versículo 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O que Jesus aproveitou? Aproveitou aquela situação da figueira para ensinar para os discípulos, se eles tiverem fé, a hora que eles for orarem, olha isso aqui como é maravilhoso, irmão. A hora que eles forem orarem com fé, e eles pedindo, crendo, eles vão receber. Ô, irmãos, quando você ora com sinceridade, com fé, Deus, e conforme a vontade de Deus, Ele responde. Eu quero dar um exemplo para vocês de Daniel. Daniel, ele estava orando. Só que teve um impedimento nessa oração de Daniel. E os principados das Persas, impediu do anjo Gabriel trazer a mensagem. Só que desde o primeiro dia que Daniel estava orando, Deus estava ouvindo. Porque às vezes não quer dizer que a gente está orando que vai chegar na hora. Às vezes tem guerras, tem batalhas, tem peleja. Mas de repente o Senhor enviou Miguel. E a oração de Daniel foi respondida. 21 dias, mas depois a oração dele foi respondida. Fica tranquilo, orou hoje, não recebeu? Ora amanhã também. Continua orando, faz como aquela mulher viúva, que não tinha ninguém para ajudar ela. E Jesus fala ali do dever de orar sem desfalecer. Aquela mulher começa a orar, ou começa a pedir para um homem, um juiz, julgar a causa dela. O juiz não temia homem, não temia nem Deus. E Deus ali, e ela julga minha causa. Aí o juiz, para essa mulher não ficar me molestando, não ficar, não ficar me perturbando, vamos dizer assim. Essa mulher não ficar todo dia aqui, eu vou julgar a causa dela e pronto. Aí eu mesmo falo, eu não temo homem, não temo a Deus, mas mesmo assim eu vou julgar a causa daquela mulher. Aí mais para baixo vai dizer, e nós que clama de dia e de noite, por acaso nosso Pai não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Então se aquele juiz que não teme a homem nem a Deus, aquela mulher tanto orar, respondeu, quanto mais aí você, se nós não buscar Deus, se Deus não vai agir, irmão. Mas nós temos que confiar, nós temos que perseverar, nós temos que acreditar. Quantos dias os discípulos ficaram orando para que o Espírito Santo descesse sobre eles? Foi 10 dias. Então cumpri nos dias de Pentecostes. Era 50º dia, que era 50 dias, passava 40 dias, depois mais 10 dias. Jesus ficou 40 dias com eles. Aí até chegar na festa de Pentecostes era 50 dias. Então Jesus sobe e eles ficam 10 dias orando. Até o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo desceu. E eles foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Atos. Pedro preso. Atos capítulo 12.
Pedro preso, e a igreja fazia contínua oração por ele. E Deus vai lá e tira Pedro da prisão. Sabe o que acontece? Pedro chega lá onde as pessoas estavam orando, na casa de Maria. Pedro preso e eles orando, a resposta chegou na casa de onde ele estava orando. Então, quando a gente não deixa de orar, a resposta chega na nossa casa, irmão. Então, não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de perseverar. Irmãos, a ferramenta do crente é a oração. O crente parou de orar, já está caído, irmão. O crente sem oração já está caído, porque a oração nos afasta do pecado, e o pecado nos afasta da oração. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, nós temos que tomar cuidado, vigiar e orar, irmão. O crente tem sempre estar orando e vigiando, porque a oração é a gente falar com Deus, é colocar nossas causas perante Deus, é colocar perante o Senhor, aquele que pode resolver o que nós não podemos resolver, e aquele que dá força para nós resolver aquilo que nós podemos fazer, porque sem Deus nós não podemos fazer, irmãos. Então confie no Senhor, não deixe de orar, não deixe de perseverar, e quando você for orar, não ore com dúvida, ore com fé. Irmãos, Deus, Ele usa criança. Deus, Ele usa criança. Deus, Ele usa todas as pessoas que tiver fé, Ele usa. Confia nele. Certo dia, meu filho queria algo, né? Ele queria Nós entramos na época de Covid, né? De pandemia. Imagina, criança dentro de casa quer alguma coisa para fazer. É para brincar. Aí ele tinha ganhado um pula-pula, e esse pula-pula era antigo, e acabou estragando. Aí ele sempre querendo um pula-pula. Falei assim, não, fique em paz, uma hora vai dar certo. Aí outro dia, ele foi lá no fundo, onde tinha um quartinho, tinha um pula-pula lá. Aquele pula-pula desmontado, velho, que não tinha como. Aí eu pensei, ele foi lá, viu, pensei que ele ia falar para mim, né? Ô pai, vamos tentar montar esse pula-pula. Sabe o que ele falou para mim? Pai, vamos orar para Deus me dar um pula-pula. Eu falei, vamos, mas para agora, vamos embora. Rapaz, a gente foi orar, mas não é que ele ganhou um pula-pula novo? Falei, você lembra da oração? Ele mesmo, dele mesmo, irmão. Um pula-pula. Outro dia, acabou a energia em casa e o portão não abria. Falei, e agora? O portão não abre? Aí daqui a pouco Samuel saiu da mesa. Falei, o Samuel foi lá no quarto orar. Mas não é que ele foi lá no quarto orar? Irmão, eu fico assim, como que Deus age, né? Ele foi no quarto orar e voltou. Daqui a pouco a energia voltou. Eu falei, onde você foi, filho? Foi lá no quarto orar para a energia voltar. Então, irmão, uma criança Deus usa. Claro, coração puro, coração limpo, Deus ouve a oração, da boca das crianças sai o perfeito louvor. E quando você está com humildade, como criança na presença de Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Então não deixe de orar, irmãos. Não deixe de confiar. Mas aqui também, às vezes, figueira também é retratado como Israel. Figueira, às vezes, também é retratado como Israel. Se vocês forem abrir, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 16. Vamos abrir em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 13. Me perdoe, irmãos. Lucas, capítulo 13. Versículo 6. Versículo 6. Lucas 13, 6 diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar.
Lembra que Jesus falou para a figueira secar e ela secou? Aquela figueira também estava simbolizando Israel. Israel, por rejeitar muito Jesus, acabaram ficando por último. Eles que era para ser o primeiro, para aceitar, acabaram ficando por último. Tanto no contexto do capítulo que nós lemos, não do Lucas 13, mas de Mateus 21, vai falar que Jesus expulsou os cambistas, aquelas pessoas, porque eles não mostravam fruto de arrependimento e muito menos fé. Quando João Batista veio, se nós formos ver Mateus capítulo 3, versículo 10, ele diz que a raiz, seja o machado, já estava posto à raiz da árvore. Aqui não desse fruto, era cortado e lançado. O que era? Era Israel. Então Israel era uma figueira, ou também chamado de videira, muitas vezes Israel, que tinha que dar fruto. E qual o primeiro fruto que eles tinham que dar? De arrependimento e de fé. Então eles tinham que se arrepender dos pecados, para que quando Jesus viesse, eles aceitar, acreditar que Jesus era o Messias. Mas cadê os frutos de arrependimento e de fé que eles não deu? Não deu arrependimento, não teve fruto de arrependimento nem de fé, e muito menos de justiça. E por isso acabaram sofrendo. A nação acabou passando por muitas provas, muitas lutas, o templo acabou sendo destruído. Por quê? Porque não deram fruto. E aqui nós vemos também a misericórdia de Deus, aqui em Lucas, porque aqui já ia ser cortado a figueira, arranca ela, porque ela está inutilmente ali. Mas vamos deixar mais um ano, vamos ver se ela dá mais fruto. Porque se em Levítico capítulo 19, 23, até o terceiro ano não podia colher do fruto da figueira ali, quando eles herdassem a terra, mas no quarto ano, aí já tinha que colher o fruto. Então deixa mais um tempo para ver se ela dá fruto. Mas o que eu estou querendo aplicar para a nossa vida? Irmãos, nós temos que dar fruto de arrependimento e fruto de fé. Nós temos que estar com o coração aquebrantado, arrependido e ter fé. Porque você acha que Deus chamou a gente para não dar fruto? Para a gente não ter fé nele? Para a gente não ter um coração arrependido? E também para a gente não dar fruto de justiça? Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer abençoar na nossa vida. Deus quer realizar os projetos, os planos e os propósitos que Ele tem para nós. Mas nós temos que dar frutos, irmãos. Nós temos que dar fruto para que tudo aquilo que Deus tem na nossa vida aconteça. Israel não era só chamado também de figueira, mas também de videira. Se vocês for abrir Isaías, capítulo 5, vai falar que o Senhor arrendou, que Ele preparou uma vinha, esperasse que aquela vinha desse fruto, mas não deu fruto. Irmãos, e eu e você somos uma árvore perante o Senhor. E Ele espera que a gente dê fruto. O que diz em Salmos 1? Bem-aventurado quando a gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que a gente tem prazer na lei de Deus. Nós seremos como árvore plantada à beira do ribeiro, que vamos dar fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Então Deus quer que a gente dê fruto para a glória dele. E lembra, fruto de arrependimento e fruto de fé, confiar, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então siga a Deus com um coração cheio de fé. Siga a Deus com um coração arrependido, quebrantado, com um coração puro na presença dele. Siga a Deus de todo o coração, porque quando você orar, Deus vai ouvir. E não só isso, a gente vai continuar na presença dele. A gente vai continuar servindo a ele, adorando a ele, na presença dele. Porque Israel foi cortado. E nós fomos enxertados. Mas depois, Israel, muitos já aceitaram, muitos judeus já se converteram a Jesus, mas depois muitos ainda vão se converter, mas eles estavam com a oportunidade de ser os primeiros. Irmão, se você tem a oportunidade de estar com Jesus hoje, esteja hoje. Não deixa para amanhã, para a semana que vem, não. Continue servindo e adorando a Ele.
Vamos abrir em João 15? João 15. Agora já vai para a videira. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então a videira, ela tem seus ramos, sua vara aqui é os ramos. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então toda vara, ou todo ramo que está nele que não dá fruto, ele tira. Lembra, figueira não tinha fruto, mandou secar. Aqui, Lucas capítulo 13, ainda deu uma chance. Para quê? Para ver se esse ano ainda ia produzir. Ô, irmão, já entra em algumas aplicações aqui. Às vezes Deus é misericordioso com a gente, irmão. Deus fala, vou dar uma regadinha mais nela, para ver se ela produz mais um pouquinho, né? Para ver se esse ano ela começa a dar fruto. Quando eu falo ela, é pessoa. Para ver se essa pessoa começa a dar fruto. Então, irmãos, em nome de Jesus, se nós não estamos dando fruto, vamos começar a dar fruto hoje. Porque isso mostra que a misericórdia de Deus ainda está em nós. Está falando, ó, dá fruto, meu filho, dá fruto, minha filha. Essa palavra já incentivando aí você a dar fruto. Fruto de arrependimento, fruto de fé, fruto de justiça. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja honrado. Então, continuando no versículo 2 do capítulo 15. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, quem não dá fruto, está em Jesus, mas não dá fruto, uma hora tem que ser tirado. Então, se o próprio Jesus amaldiçoou a figueira, se o próprio Jesus rejeitou Israel por um tempo, se o próprio Jesus falou que a videira, que a vara que estivesse nele não desse fruto, ele tirava, irmãos, então vamos dar fruto para nós não ser tirado. Às vezes é o próprio Deus que tira, irmãos. Olha, vamos voltar para o Antigo Testamento. Olha Saul. Saul ficou tão preocupado com o trono que esqueceu de dar fruto. Aí se aconteceu, o trono foi tirado dele. E Davi estava tão preocupado em dar fruto que Deus deu o trono para ele. Então, irmãos, é só a gente pegar o exemplo de pessoas que procurou dar fruto. Ou seja, quem dá fruto não é tirado da presença de Deus. Então vamos dar fruto para o reino de Deus. A partir de hoje, ore com fé. Ora acreditando no Deus que você serve. Ora acreditando no Deus que te salvou, no Deus que te criou, no Deus que te resgatou, no Deus todo-poderoso. Fala com convicção. Fala com certeza, sem duvidar. E Jesus continua dizendo, no versículo 3: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver em mim, na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, o ramo ou a vara, se não estiver na videira, se ele é atirado, não tem como dar fruto. Mas se está na videira ainda, dá para dar fruto. Então, se eu e você estamos em Jesus, ainda dá para a gente dar fruto. Lembra que a vara que foi tirada estava em Jesus? Mas ela não quis dar fruto. E aqui no 3 fala, vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Quando a gente, irmãos, não quer dar fruto, quando a palavra está falando e a gente não aceita, quando a palavra está vindo para nos limpar e a gente fala, eu não aceito isso, então quer dizer que eu não quero dar fruto. Porque a palavra vem para limpar. Como que ele poda a gente para dar fruto, mais fruto? Como que ele corta a gente assim para dar fruto, poda, quando poda uma árvore para crescer mais, para dar mais fruto? Quando ele manda a palavra. Não tem a palavra de hoje? Vou dar um exemplo. Se vocês pedir, não duvidando, crendo, vocês recebereis. O que Jesus está falando? Eu estou podando vocês para vocês dar mais fruto. A partir de hoje, quando for orar, ora com fé, que vai acontecer para a glória de Deus. Agora, eu falo, não. Eu já sou o dono da fé. Eu não preciso dessa palavra. Aí Deus fala, mas será que você está crendo em tudo? Está orando com fé mesmo? Está aceitando? Se você está orando com fé, amém.
Mas se às vezes nós não estamos orando com fé e Deus está falando, tenha mais fé, e a gente não quer ter mais fé, nós não vamos dar fruto, irmãos. Então vamos dar fruto para a glória de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Olha o que Jesus diz no 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe o que é dar muito fruto, irmão? E aqui não é fruto podre, não. Não é fruto de injustiça, é fruto de justiça. Porque quem está em Jesus dá fruto de injustiça, então não está em Jesus. Porque Jesus é bom, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é fiel. Então, vamos dar fruto, irmãos, para a glória de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos dar fruto se tiver em Jesus. Irmãos, se nós não quiser dar fruto em Jesus, se Ele tirar nós, que fruto que nós vamos dar? Aqui, eu creio, irmão, que ninguém vai plantar um pé de laranja e vai falar, esse pé de laranja eu plantei, você vai plantar na intenção dele dar a laranja. Agora você vê que você plantou aquele pé, teve tudo cuidado, regou ele, igual Deus fez com Israel em Isaías assim, plantou uma vinha, cuidou. Aí você falou, cresce, mas só está dando sujeira, não está dando fruto, não está dando nada. Vou ter que tirar isso aqui daqui. A gente acaba tirando. Aí fala, vou plantar outro que dá fruto. Ainda mais se a pessoa sabe que tem um local ali que ela fala, esse aqui não deu fruto, eu vou ter que plantar um que dá fruto. Eu dependo do fruto, então eu vou ter que plantar um que dá fruto. Então é mesmo assim, irmão. Deus quer que a gente dê fruto. Ele não quer, olha como que é forte, irmão, da figueira. Porque ela vai ficar ocupando a terra inutilmente. Irmão, Deus não nasceu nós para ser inútil. Deus não criou nós, quer dizer, para ser inútil. Deus criou nós para ser útil. Você é útil, nós somos útil. Eita Deus poderoso, não. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós mesmos nos inutilizamos. Nós mesmos se fazemos inútil. Nós temos tudo para progredir, temos tudo para crescer, temos tudo para acreditar, temos tudo para fazer, temos tudo para dar fruto, mas nós mesmos se paramos e não queremos. Mas em nome de Jesus, a palavra está aqui, Jesus está aqui, a fé está aqui, você está aqui, nós estamos aqui, então vamos crer no que Jesus está falando para que a gente possa dar fruto. Porque assim o nome de Deus vai ser glorificado e nós vamos continuar na presença de Deus. Então não seja algo inútil, porque Deus não criou você para ser inútil, criou você para ser útil. Agora deixa eu falar algo. Quando um ramo, que ele está junto com os outros ramos, na videira, e ele não quer dar fruto, ele impede o outro. Por isso que Jesus corta. Então, irmãos, se você não dá fruto, querendo ou não, nós estamos fazendo um desserviço também. Imagine você num lugar que ali Deus te plantou ali, seja onde for, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, na igreja, onde for, que Deus te plantou ali para você dar fruto. Aí você fica ocupando aquele lugar, mas você fala, eu não quero dar fruto, eu não quero fazer nada, não quero saber de nada. Irmão, você está sendo um inútil, tá? Sabe, mas Deus está falando para você, não, eu criei você para ser útil. E para dar fruto, fruto bom, para a glória de Deus. Porque se nós formos ver Jeremias 24, fala dos figos, figo bom e figo ruim. Então Deus criou nós para dar figo bom, irmãos. Deus criou nós para dar coisa boa. Por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lança no fogo e arde. Aqui já é condenação eterna. Quem é lançado fora de Jesus, condenação eterna. Quem está em Jesus, vida eterna. Aí o 7 diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas, lembra que tem a ver com o contexto lá, quando Jesus falou que se a gente pedir crendo, nós vamos receber, mas também nós precisamos ter o todo da palavra. Se vós estiver em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Quando alguém está em Jesus, irmão, e a palavra de Jesus está nele, ele vai pedir conforme a vontade de Deus e vai receber. Eita Deus poderoso, irmão. Por que Josué orou e o sol parou? Porque era da vontade de Deus. Por que Elias orou e não caiu chuva do céu? Porque era da vontade de Deus. Agora vai eu agora. Oh Deus, manda a chuva aí agora. Agora, Deus pode mandar. Ele falou, para que você quer a chuva agora? Então tem que orar na vontade de Deus, irmão. Ô irmão, uma coisa que eu aprendi. Eu falo, ora para aquilo que é útil, irmãos. Ora para aquilo que realmente tem valor. Ora para as coisas, em nome de Jesus, pensando primeiro na vontade de Deus. Como lembra que eu disse para vocês, em Tiago fala, vocês pedem mais, por isso que não recebem, vocês pedem para os seus próprios deleites. Então quando a gente está pedindo coisa e Deus está falando, não, isso aí não vai me glorificar, isso aí não vai ser bom para você. Então ele não dá. E ele mesmo usa o exemplo, Jesus usa o exemplo, que filho que vai pedir um pão, vai dar uma pedra. Pai vai dar uma pedra. Que filho pedindo um peixe, vai dar uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu. Vai dar boa coisa a vocês, vai dar boa cidade, vai dar o Espírito Santo, vai dar o que é bom. Então quando Deus vê que nós estamos pedindo, vamos dar um exemplo, está pedindo pedra, está pedindo serpente, quando é coisa ruim, coisa que não vai nos alimentar, que não vai ser bom para nós, ele não dá. Ele não dá. Agora quando ele vê que é bom, meu filho, isso aqui vai ser bom para a tua vida. Meu filho, chegou a hora de você receber. Meu filho, minha filha, receba. E Deus dá, irmão, na nossa vida. Então não deixe de orar, não deixe de ter fé e principalmente não deixe de dar fruto. E como a gente dá fruto? Só estando em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Às vezes eu vou num lugar e tenho a oportunidade de ministrar a palavra, seja em velório, seja em algum ajuntamento familiar, seja numa casa que Deus me dá uma oportunidade. E as pessoas às vezes falam, nossa, que bênção que está sendo falado, que bonita que está sendo falado. Aí eu falo assim para elas, eu só posso falar isso porque Jesus me salvou. Se Jesus não tivesse em mim, vocês não estavam escutando nada de bom. Porque não é de mim, é dele. Nós somos vaso de barro que carregamos diamante, coisas valiosas, ouros preciosos dentro de nós, que é a palavra de Deus. Se hoje eu posso dar um conselho para alguém, foi porque Jesus me salvou e entrou na minha vida. Então é Jesus, irmão. Sem Jesus a gente não pode. Então, em nome de Jesus, quando você for voltar para sua casa, ou aqui o culto está ocorrendo, em nome de Jesus, não ora mais assim não. Não ora mais assim não. Ai, Senhor, abençoa meu armário. Mas será que Deus vai abençoar? Fala assim, Senhor, o Senhor é Deus provedor. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor enviou maná no deserto. O Senhor fez sair água da rocha. Ora conforme a palavra de Deus também. Eu creio que o Senhor pode entrar com providência, Pai. O Senhor é dono do ouro e da prata, como o Senhor diz em Ageu. Então entra com providência, Senhor. Abre as portas, abastece os meus celeiros. E eu creio em nome de Jesus. Ora com fé, irmãos. Acredita no Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém? Que toda dúvida hoje venha ser repreendida em nome de Jesus. Dúvida é falta de fé, incredulidade. Então que toda incredulidade, toda dúvida venha a ser repreendida hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. E pelo poder da palavra eu profetizo fé na minha vida, fé na sua vida, que a partir de hoje a fé do Senhor vai habitar no nosso coração e a gente vai crer no impossível de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.
Deus proverá quando azeite e a farinha falta, quando as minhas forças se esgotam. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Nós andamos pela fé, irmão. Vamos andar pela fé. Vamos querer